Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, convidando você a vir conosco alinhar-se, estar alinhado com a vontade de Deus, com os planos eternos do Senhor. Ah, como é maravilhoso, nós sabemos que Deus nos criou com sentido, Deus nos criou com propósito e não há nada mais maravilhoso do que conhecer este propósito e estar encaixado dentro dele. Isto mesmo, será que a palavra de Deus nos traz o sentido da vida, nos traz o propósito de Deus? Será que a palavra de Deus nos mostra como devemos viver? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para ouvir o Espírito Santo. Ele vai mostrar a você que Deus te criou com um propósito e você só será feliz dentro deste propósito que o Criador estabeleceu. Vamos ver isso? O Senhor te abençoe e não saia daí, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que a palavra de Deus nos mostra, nos revela Deus em toda a sua sabedoria, nos revela Deus em todo o seu propósito. Sabemos que estamos aqui neste planeta, aqui na Terra, aqui neste contexto do mundo onde fomos inseridos. Sabemos que temos esta constituição física, mental, intelectual, essa constituição espiritual com um propósito. O propósito do Criador. Deus fez a mim, Deus fez você. Deus nos fez com um propósito. Deus nos fez com sabedoria. Deus nos desenhou. Deus nos amou antes da fundação do mundo. Nós vamos ver a palavra do Senhor falando sobre homens sábios. Nós vamos ver aqui que um dos homens que a Bíblia nos diz que foi mais sábio, de sabedoria humana, mais sábios foi Salomão. Salomão, o filho da paz, filho de Salomão. E nós vamos ver que capacidades e talentos são dons de Deus. Dons de Deus. Olha o que está escrito em 1 Reis, capítulo 4, do verso 29 ao 34. Está escrito assim: Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã Ezraíta e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E correu a sua fama por todas as nações em redor. Bem, nós vamos ver aqui como que Deus escolheu Salomão. Salomão, ele, quando estava iniciando o seu governo, seu pai Davi havia falecido e as nações de Israel, as 12 tribos, aquela federação de 12 tribos, estava debaixo do governo de Salomão. E ele se sentia pequeno, incapaz, imaturo para governar um tão grande povo. Então, ele busca a Deus, oferece 1000 sacrifícios ali no monte, em Gibeon, e Deus lhe aparece à noite e diz: pede-me o que quiseres e eu te darei. E ele pede então sabedoria, sabedoria para governar. E aqui nos diz que Deus deu a Salomão sabedoria, sabedoria e grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Então aqui você pode imaginar esta sabedoria que Deus deu a Salomão como um dom. Um dom. Tem pessoas que têm um crânio, né? Têm uma memória, têm uma capacidade para determinadas coisas, para a ciência, para a matemática, para a medicina, para a arte, para a música. São dons, talentos
que Deus dá. Ninguém está sem nenhum talento. Todos nós recebemos dons e talentos de Deus. E aqui diz que Salomão recebe grandíssimo entendimento. Ele consegue olhar as coisas, discernir, e ele consegue trazer aquelas coisas que ele está vendo, que ele está percebendo na natureza. Ele consegue trazer aquilo de um modo tão especial para a vida, como filosofia para a vida, e trazer naquele entendimento o que nós podemos ter e obter para uma vida tranquila, para uma vida bonita, para aproveitar tudo que está ao nosso redor. E Deus deu inteligência, essa capacidade de absorver, de aprender tudo. E fala que ele era o mais sábio do seu tempo, comparando com todos do Oriente. Aqui diz que ele era mais sábio que os egípcios. Por que essa comparação com os egípcios? Porque naquele tempo, a nação que tinha maior nível de hegemonia, aquela nação que se destacava, nação de primeiro mundo naquela época, era o Egito. O Egito, com a sua ciência, com o seu desenvolvimento em todas as áreas. Salomão era mais sábio do que os egípcios, mais sábio do que os árabes. E aqui cita o nome de sábios como Etã, Emã, Calcol, Darda, filhos de Maol. E a fama dele correu por todos os lugares, pelas nações ao redor. Nós vamos ver que a própria rainha de Sabá veio lá da Etiópia para conhecer da sabedoria de Salomão. E nós vamos ver que Deus deu a Salomão sabedoria para escrever livros. Sabemos que não é tão fácil escrever. Para escrever, você precisa ter profundidade naquele tema que você vai passar. A escrita é algo tão importante. A escrita veio trazendo os degraus para se sedimentar as culturas, o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento em todas as áreas. E nós sabemos que Salomão, ele recebe sabedoria. Vamos ver um pouquinho do que Salomão recebeu de Deus para escrever. Quando Deus falou com Moisés, trouxe a sua revelação a Moisés, Deus disse a ele: Moisés, escreve isto num livro. Por que escrever? Para que nada fique fora, para que fique absolutamente correto, para que aquelas palavras ali estejam para as gerações futuras. E nós vamos ver que a palavra diz que Salomão compôs 3.000 provérbios e foram seus cânticos 5.005. Seus cânticos 1.005. Uau! Há pessoas escrevendo hoje. Hoje nós temos a facilidade com os notebooks, no computador, você escrever. Eu me lembro que na minha adolescência eu fiz correção de livros para a editora Betânia. Hoje, através da nossa tecnologia com o computador, é muito fácil de nós podermos corrigir um texto, apagar um texto, mudar um texto de lugar, é só copiar e colar, e é muito fácil. Mas, tempos atrás, no tempo da máquina IBM, então a gente tinha os códigos para parágrafo, para mudar uma palavra, tinha de digitar tudo de novo. Mas nós sabemos que escrever livros não são todas as pessoas. Há livros tão bons, há best-sellers. O nosso maior best-seller é a própria Palavra de Deus. Ele compôs 3.000 provérbios. Provérbios são sínteses de sabedoria, podemos dizer gotas de sabedoria. E nós temos na Escritura 31 capítulos do livro de Provérbios. Provérbios significa comparações. Examinar a vida. Nós temos hoje provérbios populares, mas a grande maioria deles tirados da Escritura.
nós vamos ver que Deus deu a Salomão sabedoria para pesquisas científicas. Isto mesmo, o texto bíblico nos diz que ele discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o hisopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. Ou seja, Deus deu a Salomão capacidade para pesquisa científica. Ele conseguia olhar para uma árvore, identificar a sua folha, o seu fruto, classificar ali dentro da botânica. Ele olhou os musgos, né? Aqueles fungos que cresciam ali. Então, nós podemos ver aqui hoje as pesquisas científicas ao microscópio, podendo ver ali a botânica. Salomão, ele foi um cientista, é o que está escrito aqui. Ele discorreu sobre todas as plantas. Ele as classificou com ciência. Deus deu a ele essa capacidade. Deus deu a Salomão. E nós sabemos que no decorrer da história da humanidade é Deus que dá capacidade ao homem. Na ciência, a busca da verdade, Deus dá uns insights. Estes insights para que o homem possa, descobrimos, olha, e vão se estabelecendo ou se descobrindo as leis na ciência baseadas na natureza. A natureza é sábia porque foi criada por um Deus sábio. Então, Salomão foi um cientista, não podemos dizer de microscópio, que não tinha naquela época, mas ele discorreu de botânica. Vamos ver o reconhecimento científico da sabedoria de Salomão. Está escrito que de todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Houve um reconhecimento da sabedoria de Salomão. Hoje, nós temos as revistas científicas, com artigos científicos que estão escritos em todas as áreas, seja a física, a química, a biologia, qualquer área da ciência. Nós temos os artigos científicos, os pesquisadores têm as suas equipes na paleontologia, na arqueologia, em tantas ciências que nós temos, na astronomia, na geologia, na oceanografia. Então, os artigos são escritos nas revistas científicas. É triste saber que muita coisa que está nos artigos, na verdadeira ciência, nossos meninos nas escolas não têm recebido tudo que nós temos de ponta na ciência. Ou seja, por exemplo, na teoria da evolução, nossos meninos têm recebido na escola apenas a teoria da evolução como se ela já fosse verdade, como se ela já fosse ciência, sendo que ela é apenas ainda uma teoria. Podia ser até uma hipótese. É uma hipótese, é uma teoria, mas não tem ainda comprovação científica como está nos livros do ensino médio e mesmo no curso superior. Não há uma comprovação, não existe uma lei da biologia afirmando que houve a evolução, afirmando que foram encontrados os elos, passando de uma espécie na transformação, na mudança aí das espécies, na evolução das espécies. Não há estes elos. Pelo contrário, a própria paleontologia, os fósseis, não têm admitido isso, até mesmo a datação de bilhões e bilhões de anos dos fósseis, nós temos tido contradições. Quando em ossos de fósseis de dinossauros que foram partidos, ali dentro daqueles ossos havia ainda tecido mole, havia ainda ali proteínas que deveriam ter desaparecido com bilhões, milhões de anos. Mas
é importante saber que esses artigos científicos, estas pesquisas precisam estar atualizando nossa meninada. Ou seja, é importante que nas escolas nós tenhamos não só a teoria da evolução para ser estudada como uma teoria, mas também o criacionismo científico, que tem tantas provas, que tem tantas evidências. A maior de todas as evidências é que até hoje o caos, até hoje o nada nunca conseguiu criar nada. Se você tem nada, o nada é nada. Do nada vir o tudo, não cabe no nosso raciocínio, não cabe na nossa lógica, mas é o que é ensinado. E o criacionismo, ou seja, um criador, é tão importante. O reconhecimento da sabedoria de Salomão correu entre as nações. A ciência, ela vai rápido entre aqueles que amam estudar, que amam a ciência. Mas sabemos que não há limite para estudar, não há limite. A Bíblia diz em Eclesiastes 12, de 12 a 14, o seguinte: demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e muito estudar é enfado da carne. Podemos ver um jovem estudando, podemos ver os pesquisadores, não há limite, não há limite para estudar. Você vai estudar matemática e nunca vai saber tudo de matemática. Ainda não descobrimos tudo da matemática. Não há limite para o estudo. Não há limite para fazer livros. Não há. Porque Deus, o Criador de todas as coisas, Ele estabeleceu algo tão maravilhoso. Ele estabeleceu na natureza a sua glória, a sua revelação. E sabe, Deus é infinito. É infinito. Eu me lembro que quando eu estudei química, quando estudei o átomo, eram 3 partículas, era dividido em prótons, elétrons e nêutrons. Foi quando eu estudei, eram menores partículas. Hoje já temos as subpartículas. E assim nós vamos caminhando dentro desse mundo atômico, tão tremendo, e no macrocosmos, no infinito, no universo, quanta coisa para descobrir sobre o buraco negro. Quantos mistérios, quanta coisa não sabemos do universo. Quanta coisa. Por exemplo, se diz que o universo tem bilhões de anos, mas ali estão as nebulosas, coloridas, tão lindas, com figuras tão majestosas como um pintor sábio e tão capaz tenha feito aquelas imagens tão lindas, o próprio Deus. E aquilo ali está em altíssima temperatura. E sabemos que aí por fora da estratosfera da Terra, quanto mais vamos subindo nos céus, mais a temperatura vai caindo. Fora da Terra, no espaço, no vácuo, a temperatura é baixíssima. Muitos graus abaixo de zero, muitos graus, baixíssima. E como aquelas nebulosas, aqueles gases em altíssimas temperaturas, ali estão há bilhões de anos. É de se esperar que já tivessem desaparecido pela temperatura tão baixa lá fora. E quanto mais o homem pesquisa, quanto mais ele busca, mais ele percebe que nada sabemos. Mas não há limite para estudar. Quanto mais livros fazemos, estudar desenfado da carne traz canseira. Puxa, quando você termina seu curso, descobre que tantas coisas virão, tantas novidades virão, que você nem consegue acompanhar. Hoje, na tecnologia, é assim. Mal sai um celular, um computador tão perfeito, com 1 ano ele já está obsoleto. Nós já temos coisas mais importantes, mais aperfeiçoadas. Mas Salomão trouxe ali no livro de Eclesiastes. Eclesiastes foi escrito como uma filosofia, a vida
olhada do ponto de vista humano. Salomão contempla a vida do lado humano e diz: vaidade de vaidade, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento, tudo é vácuo, não tem sentido. E ele vai analisando ali no livro de Eclesiastes, e ele diz no versículo, Eclesiastes 12, no finalzinho, ele diz: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Isto mesmo, no livro de Eclesiastes, analisando e buscando o sentido da vida, no capítulo 2, Salomão diz que ele experimentou tudo que a vida podia dar. O riso, vamos rir. Então, para rir, vamos atrás do vinho, da bebida, das drogas, do que faz a pessoa sair do sério e ela vai rir. E então, os entretenimentos. E ele descobriu que isso é sem sentido. Isso é nada. Isso é passageiro. Não adianta uma festa, a festa acaba, a festa passa. E onde está o sentido da vida? Ele buscou na sabedoria, vou estudar, vou aprender. E ele mergulhou no ensino, mergulhou na busca da sabedoria. E disse: o que acontece com o sábio acontece com o tolo. O analfabeto e o sábio morrem do mesmo jeito. Tem tudo do mesmo jeito. Será que tem vantagem em estudar? Às vezes a pessoa estuda tanto e morre pobre, e o outro que não estudou muito, mas saiu bem na vida, é rico ou tem tantas coisas, o que vale a pena? Ele disse: olha, estudar é bom, mas não é este o sentido da vida. Aí ele buscou em trabalho. E construiu palácios, construiu açudes, construiu na agricultura, em grandes obras. Ele construiu uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que foi o Templo de Salomão. Tudo revestido de ouro por dentro. Aquelas 2 colunas que tinham de ser abraçadas por várias pessoas, de tão grandes, tão largas, tão altas, de bronze. Quando foi levado aquele bronze para a Babilônia, a Bíblia diz que o valor do bronze era incalculável. A grossura era de 4 dedos daquelas colunas. Ele fez, ele construiu e terminou. Que coisa linda, mas o coração ainda vazio. Podemos ver em uma pessoa orando, buscando a Deus, nós podemos encontrar o sentido da vida. E o sentido da vida, ele diz, no final do livro de Eclesiastes, ele diz: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus. Temer a Deus. Nós sabemos que temer a Deus não significa ter medo de Deus. Temer a Deus significa levar Deus a sério. Considerar que o nosso Deus é este Deus tremendo, é este Deus fiel, é este Deus que nos ama, é este Deus que nos deu o seu Filho, é este Deus que nos dá a vida eterna, é este Deus que nos deu a sua palavra. O resumo de toda a filosofia, de tudo que Salomão aprendeu, de tudo aquilo que ele pesquisou, o resumo de toda a vida, trazendo o sentido para a vida, o temor do Senhor. Mas não apenas temer a Deus, mas ele diz: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Infelizmente, hoje, nós temos visto os princípios eternos de Deus, os princípios da moral, da ética, estarem sendo totalmente atacados, tentativa de desconstrução na cabecinha das crianças, nas creches, nas escolas, na faculdade, uma desconstrução tão grande que nossos jovens estão totalmente perdidos, suicídio aumentando, a confusão na mente, a confusão revelada na moda,
uma moda que nós vemos aí, toda sem sentido, roupas rasgadas, descosturadas, manchadas, compradas por alto preço. E a gente fica pensando, como assim? Uma arte moderna nos quadros, algo tão sem sentido, tão sem beleza. A beleza tem sido destruída. Por quê? Porque a beleza nos arremete a Deus. Tudo que Deus fez, aqui em Eclesiastes está escrito, tudo que Ele fez formoso, formoso ao seu tempo. Deus é o Deus da beleza. Tudo que Deus faz é belo, é perfeito. Se você tem uma visão das coisas de Deus, uma visão com anjos, com Deus, é tudo lindo demais. Mas quando a pessoa vive no satanismo, nas trevas, no ocultismo, é tudo feio, escuro, sujo, mal cheiroso. Pessoas que mexem com feitiçaria, elas até comem carne de defunto, elas até têm uma vida, têm coisas assim asquerosas, porque as coisas do inimigo são sujas, são feias. Você pode ver uma pintura num muro, uma arte, um grafite com uma inspiração maligna, é desagradável, faz mal, você sente mal, é sujo. Mas você pode ver uma arte bonita, trazendo as coisas de Deus, ela é tão linda. Nós vemos que o auge da arte foi ali na Idade Média, quando a arte, a pintura, a escultura eram inspiradas em temas bíblicos. Era tudo tão bonito. A música, as sinfonias. Hoje nós vemos a nossa música, a música popular, tão fraca, tão desagradável, com letras tão chulas, tão feias, porque Deus é o Deus da beleza. Deus estabeleceu a beleza na natureza, nos pássaros, nas flores, no céu, nas pessoas, nas crianças. Deus estabeleceu. E ele termina dizendo no livro de Eclesiastes, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer más. A justiça de Deus. A justiça de Deus, ela está embutida em toda a sua criação. Em toda a criação está ali manifesto de modo tão lindo, tão claro, cada atributo de Deus. Seu amor, sua bondade, sua santidade, sua beleza, sua justiça estão ali nos céus. Precisamos conhecê-lo, precisamos temer ao Senhor e precisamos obedecer a sua palavra. Isso é o dever, meu dever, seu dever, para termos uma terra bonita, para termos uma família bonita, uma vida bonita e para inspirarmos outros. E para isso, vamos orar. Feche seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Sei que eu tenho falhado tanto, não tenho obedecido a Tua voz. Sei que preciso tanto conhecer-te mais. Eu me entrego a Ti nesta hora. Vem sondar o meu coração, vem lavar o meu coração, vem trazer ao meu coração a Tua sabedoria, o Teu amor, a Tua graça. Eu quero mais de Ti. Encha-me da Tua presença. Eu me entrego a Ti, hoje e para sempre. Amém, amém, amém. Graças a Deus. É isto aí. Deus quer que nós oremos, que nós o busquemos, que nós o conheçamos em toda a beleza do seu ser. Que Deus te abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro aqui na Rede Super, alinhando os ponteiros para estarmos dentro da vontade de Deus. Que Ele te abençoe ricamente. Amém.